Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 21 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal de evangelização, enquanto você está ouvindo essa pregação, se inscreva, ative aí o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha e principalmente me ajude a evangelizar, compartilhando o link dessa pregação nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que assim o Evangelho, a palavra transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo, possa alcançar mais e mais vida. Eu quero louvar o Senhor por esse privilégio e dizer para cada um de vocês que vale a pena ser fiel ao Senhor. Não deixe nada e nem ninguém tirar de você a fé, a certeza que o Senhor está contigo. Lute, se esforce pelo reino de Deus e vamos seguir em frente, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Evangelho de hoje, o capítulo completo de São Lucas, capítulo 10, ele vai nos dizer da missão dos 72 discípulos. Então, além dos 12, Jesus reúne mais 72 e os prepara e os envia em missão a vários lugares, com o propósito de levar a boa nova, com o propósito de levar aquilo que Jesus os havia ensinado. Aqueles 72 recebem essa missão de serem como João Batista, aqueles que estavam preparando o caminho. Jesus então dá para aqueles 72 as instruções e principalmente Jesus dá a eles o seu poder e a sua autoridade. Eles vão então em nome do Senhor e quando voltam, eles voltam muito felizes porque a missão tinha sido bem sucedida. Em nome de Jesus eles tinham proclamado o Evangelho. Em nome de Jesus, eles tinham curado enfermos. Em nome de Jesus, eles tinham expulsado demônios. E eles voltaram muito felizes, porque aqueles 72 eram homens simples do povo que o Senhor havia chamado para uma grande missão, de ir à sua frente, de preparar o caminho. E aí então, quando eles voltam relatando tudo o que havia acontecido, Jesus vai dizer algo maravilhoso com eles. Jesus disse assim: não se alegrem por causa dessas coisas, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas o coração do Senhor, ele se alegra tanto por saber que o propósito do Pai estava se cumprindo. E Jesus, ele fica alegre, mas uma alegria vinda do Espírito. Por isso, São Lucas vai narrar: Jesus exultou no Espírito Santo. Assim como
A Virgem Maria, no Magnífica, disse: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus, então, ele se exulta no espírito, ele se alegra muito, o coração dele fica muito feliz. E qual era o motivo da felicidade do Senhor? Era saber que o propósito do Pai de revelar o seu nome, o seu amor aos pequeninos, estava se cumprindo. Aqueles 72 foram a primeira resposta de um grande projeto de Deus. Um projeto de revelar esse amor, de revelar que o nosso Deus, ele estaria conosco, ele nos capacitaria, ele nos prepararia, ele iria à nossa frente. E quando aqueles 72 voltam, o Senhor então manifesta essa graça no Espírito de louvar ao Pai, dizendo: Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Meus irmãos, nós temos que louvar muito ao Senhor por ser esses pequeninos do Senhor. Porque para nós entendermos as coisas de Deus, para nós lermos a Bíblia e não lermos simplesmente como um livro, nós temos que ser pequeninos. Nós temos que deixar de lado qualquer sentimento de sabedoria humana, de inteligência humana, e deixar que o próprio Espírito Santo possa nos revelar as graças do Pai. E Jesus veio para isso, para revelar a verdadeira face do Pai. Mas para nós olharmos com olhos espirituais, para nós lermos a palavra de Deus e entendermos que é o Senhor que está nos falando, para nós aceitarmos Jesus na nossa vida, nós só conseguiremos fazer isso de verdade se nós nos revestirmos do dom da humildade e entender que nós dependemos de Deus, e entender que sem Ele nós não somos nada. O sábio, o inteligente, muitas vezes ele se julga capaz, ele mesmo, de tudo. Mas o humilde é aquele que sabe, é aquele que olha para dentro de si e vê que não tem uma capacidade humana. Então tudo que acontece na vida dos humildes é graça de Deus. Foi assim que os discípulos voltaram daquela missão, os 72. Eles se alegraram porque eles viram a manifestação de Deus e eles entenderam que eles só puderam curar as pessoas, expulsar os demônios e levar a palavra de Deus por causa do poder e da autoridade do nome de Jesus. Então os pequenos, os humildes são esses que se abrem para a graça de Deus, que não têm medo de depender de Deus, que confiam plenamente. E a maravilha está justamente aí, porque aquele que se julga sábio, aquele que se julga inteligente, ele esquece de agradecer realmente aquele que nos dá os dons, aquele que nos dá a sua graça, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Pai do céu, pelo poder do Espírito Santo. E quando as pessoas acham que estão fazendo algo extraordinário por elas mesmas, elas estão perdendo a oportunidade de reconhecer que toda dádiva, que todo dom vem do nosso Deus. Nós estamos vivendo esse maravilhoso tempo do advento, o tempo da espera. E as pessoas que Jesus enviou, aqueles 72, ele enviou para lugares que estavam esperando Jesus. Jesus os envia antes dele mesmo ir, ele envia aqueles 72 para que eles pudessem ir preparando o coração daquelas pessoas para quando Jesus chegasse ali. Esse tempo do advento é esse tempo para os pequeninos, é esse tempo de missão que o Senhor envia a cada um de nós para falar do seu nome, para em seu nome curar, para em seu nome repreender os demônios, para em seu nome proclamar as maravilhas do seu amor. Como aqueles 72 foram enviados, o Senhor me envia, o Senhor te envia, e Ele envia os pequeninos, Ele envia os humildes, os simples. Basta nós olharmos, irmãos e irmãs,
a característica da vida, da história de cada discípulo. A maioria deles eram, sim, homens simples, mas que nas mãos do Senhor se tornaram grandes bênçãos. Mas mesmo se tornando grandes bênçãos, eles nunca deixaram o orgulho, a vaidade tomar conta deles, porque eles sabiam que tudo o que eles estavam fazendo em nome do Senhor. Então nós somos chamados para isso, para ser esses pequeninos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, só aquele que se faz pequeno diante do Senhor é que consegue enxergar a sua grandeza, que consegue enxergar as suas maravilhas. Só aquele que se faz pequeno diante do Senhor consegue sentir o seu abraço, consegue sentir a sua mão poderosa. Quando nós entendemos que nós não somos nada sem o Senhor, que tudo que acontece na nossa vida vem dEle, é Ele que nos dá os dons, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos faz dignos, é Ele que nos torna filhos. E isso é graça de Deus para todos aqueles que o recebem, para todos aqueles que o aceitam, que abrem o coração para Ele. E é maravilhoso nesse tempo do advento nós entendermos isso. Somos chamados a levar Jesus para as pessoas. Somos chamados a ser como aqueles 72, a ser como João Batista, de através da palavra e do testemunho, preparar, aquecer o coração das pessoas, para que desejem também viver esse advento, esperar o Senhor e fazer do seu coração essa casa, essa habitação, esse presépio. Coisas maravilhosas o Evangelho de hoje nos mostra, porque quando Jesus se alegra e Ele glorifica o Pai por revelar essas coisas aos pequeninos, Ele vai fazer também uma revelação maravilhosa. Ele vai dizer: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E Jesus veio para fazer isso. Ele veio para revelar a verdadeira face do Pai, a verdadeira face do nosso Deus. Ele veio revelar que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que se preocupa com todos, que não faz distinção de ninguém. É um Deus que está pronto a perdoar todos aqueles que o procuram. É um Deus que desde o início pensa em nós, sonha com cada um de nós e deseja que um dia possamos morar com Ele para sempre. Jesus veio revelar a quem Ele o quis revelar, a quem se abre para entender, a quem se abre para olhar para Jesus e ver nele verdadeiramente o Filho de Deus. A verdade, irmãos, que nós só conseguimos olhar para Jesus e vê-lo como Ele é, se nos tornarmos pequenos. Naquela época as pessoas tiveram dificuldade de acreditar, porque pelas profecias eles imaginavam um rei poderoso, um rei que viria para estabelecer seu trono e para derrubar todos os outros reinos. Mas Jesus vem de uma forma diferente, porque Ele sempre quis reinar no nosso coração. Ele é o Senhor que quer ser o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, e mudar para sempre a nossa história. E Jesus então depois chama os discípulos e ainda fala com eles: felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo, porque muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não puderam. Aqueles do Antigo Testamento, os profetas, os reis, os servos e servas do Senhor, sonharam com o dia de verem o Messias, de verem as profecias se cumprindo, mas eles não tiveram essa oportunidade. E Jesus chama então aqueles discípulos de felizes, de bem-aventurados, por estarem presenciando e participando de um momento
único da história. Mas pela fé, hoje, cada um de nós temos um grande privilégio, que nem os discípulos tiveram. Nós temos o privilégio de receber Jesus dentro de nós, através da Sagrada Eucaristia. Isso é um privilégio, isso é a maior bênção na nossa vida, porque aqueles que recebem Jesus com o coração aberto são curados, são libertos e têm a sua vida transformada. Mas para isso nós temos que voltar no início do Evangelho. Nós temos que ser pequeninos, porque os soberbos, os sábios, os inteligentes, por si mesmos, não conseguem olhar para a hóstia consagrada e ver Jesus. Mas aquele que se faz pequeno diante do Senhor consegue olhar na hora que o sacerdote está consagrando o pão e o vinho. Nós conseguimos olhar no altar e ver que ali está Jesus, o Senhor que habita em nós, o Senhor que mora em nós, o Senhor que se fez alimento para que nós não possamos fracassar e nem desistir, mas alimentando do Senhor, alimentando do pão vivo que desceu do céu, nós teremos força para seguir em frente e para ir até o final, até o advento final, em que Ele voltará e nos levará para estar para sempre junto com Ele. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu quero rezar com vocês então o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 71. Nos seus dias, Senhor, a justiça vai florir, a paz será em abundância e para sempre. Então nós te pedimos, Senhor, dai ao Rei os vossos poderes. Sim, Senhor, que a vossa justiça prevaleça na terra e que com justiça o Senhor possa governar e conduzir o seu povo. Porque nesses dias, nos dias do Senhor, a justiça vai florir, a grande paz irá se manifestar e o seu amor e o seu poder, o seu domínio não terá fim. Então vem, Senhor, liberta os cativos, liberta aquele que está sofrendo, abençoa e estende a mão para aquele que ninguém quer ajudar. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, e salva o seu povo, e salva, Senhor, os seus humildes. Que o seu nome seja bendito para sempre, porque nós cremos que em Ti todos serão abençoados e todo o seu povo cantará para sempre o seu louvor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.